Olá, esta é a primeira aula para os alunos do segundo ano do ensino médio. Nós vamos fazer uma lista preparatória referente aos conteúdos do segundo bimestre. Como é que eu vou fazer? Eu vou estudar, né, os conteúdos que tem lá. Não tem nada de novidade para mim, que eu já estou um tempinho nessa bagaça, né? São uns 15 anos e tal, mas a gente precisa organizar para complementar as aulas que estão lá no centro de mídia. Então, eu vou ver alguns temas que estão faltando, algumas coisas no meu julgamento, obviamente, né? Talvez para vocês esteja completo, mas a gente sempre vê alguma coisa que poderia melhorar, com um olhar mais atento e tal, assim. Tô falando mal das aulas não, tá? Aqui tem pouco tempo, tal, esse tipo de coisa. Então aí a gente vai fazer um aprofundamento em algumas questões e a lista eu vou colocar ela em PDF, não agora, porque eu preciso organizar, ver o que vai ser, porque os temas eu já sei o que vai ser trabalhado, mas aí preciso aprofundar eles com questões de vestibulares, esse tipo de coisa, que nem a gente está sempre fazendo. Quem tem aula desde o ano passado comigo já sabe que é assim. E aí eu vou pegando esses temas e vou fazendo aprofundamento deles aqui, algumas coisas que eu julgar que tá falho e tal, e a gente vai fazendo. Vou dar sempre uma revisadinha e tal, e esse tipo de coisa. E aí hoje eu preparei 3 questões para a gente poder fazer sobre os temas que inicialmente foi falado lá nas aulas do segundo ano, que é os temas sobre grandezas diretamente e inversamente proporcional, tá? Então eu fiz um resuminho aqui, né, do que vem a ser e os exemplos. É só para localizar vocês no espaço e no tempo, o que está acontecendo lá nas aulas de mídia, tá? Mas o ideal é que você tenha assistido. Aí eu fiz um resumo do que vem a ser lá o que eles trabalharam lá, e aí a gente vai aprofundar alguns conteúdos aqui, obviamente questões com o Enem e ETEC, tá? Bom, então o que é grandeza? Grandeza é tudo que pode ser medido ou contado, igual vocês viram lá. Então, assim, a gente tem unidades, por exemplo, para medir o tempo. Por exemplo, metros, tempo, segundos, horas, minutos, milésimos. Então a gente mede o tempo. Pode ser contado quantidade de filhos, é, peso, quilograma, e tal. Isso tudo são grandezas, e tem as unidades de grandeza. E aí tem 2 tipos que elas separam, que são chamadas de grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional. A palavra proporção significa que ela aumenta ou diminui obedecendo um padrão matemático. Pode ser o dobro, pode ser metade, igual a gente viu alguns exemplos lá nas aulas do centro de mídia. Tá? Então eu coloquei um exemplo aqui para a gente poder fazer. Não precisa copiar, não sei que você queira, tá? Mas isso é da aula do centro de mídia lá. Então as grandezas diretamente proporcionais são aqui, ó, quando quando há um aumento na primeira medida, a outra medida também acompanha esse aumento. E quando há diminuição, ela também acontece da mesma maneira, certo? Então eu dei um exemplo do consumo de um carro, por exemplo. Se eu vou abastecer um carro, combustível, alguma coisa nesse sentido, quanto mais quilômetros a gente andar, maior vai ser o consumo desse carro de combustível. Quanto menos quilômetros eu andar, menor vai ser o consumo de combustível. Então isso que nós chamamos de grandezas diretamente proporcional. Tá? Então um aumenta, o outro aumenta, um diminui, o outro diminui. Aí tem o exemplo do cálculo também, que depois a gente vai fazer. Só um exemplo assim, só o cálculo mesmo, para vocês poderem lembrar que não é nada novo, que vocês já fazem a regra de 3 já desde o 7º ano. Mas vamos lá. O que é a grandeza inversamente proporcional? São os 2 tipos aí. Tá? Então, na grandeza direta inversamente proporcional, quando aumenta uma dessas grandezas, que no caso a gente vai trabalhar inicialmente com 2, mas pode ter relação de 3 ou mais grandezas, tá? Mas geralmente aqui vai ser duas grandezas envolvendo a relação de proporcionalidade, certo? Bom, então quando uma aumenta, a outra diminui, certo? Na mesma proporção, ou seja, se aumenta o dobro, a outra diminui a metade, alguma coisa nesse sentido assim, tá? Então tem essa relação aí. Eu dei um exemplo para poder entender a velocidade em relação ao tempo, ou seja, eu tenho uma distância para percorrer, não é isso? Então vamos supor que eu gaste, por exemplo, para
andar 5 quilômetros, eu gasto 1 hora, por exemplo, não é isso? Então aí tenho duas grandezas envolvendo a distância e o tempo. E logicamente a velocidade é dada por essa relação. Quanto mais rápido eu percorrer um percurso, mais veloz eu passo esse percurso, não é? Então o que acontece? Se eu aumento a velocidade, por exemplo, igual dessa distância de 5 km em 1 hora, se eu aumentar a velocidade, consequentemente eu vou gastar menos tempo para percorrer esse mesmo trecho, certo? Então o aumento do percurso, quanto mais rápido eu fazer, isso que a gente chama de velocidade. Então a velocidade e o tempo é uma relação clara de inversamente proporcional. Aumenta a velocidade, diminui o tempo. Diminui a velocidade, aumenta o tempo que eu vou percorrer, desde que eu tenha o mesmo percurso, obviamente, certo? Então eu coloquei o exemplo do cálculo. Vocês fizeram isso daí na aula do centro de mídia. Peguei os mesmos exemplos. O primeiro exemplo aqui da grandeza diretamente proporcional. Vamos supor que eu tenha um carro e esse carro ele gasta, ele faz 13 km por 1 litro, certo? Que é o primeiro exemplo da grandeza diretamente proporcional. Aí a pergunta é, 600 quilômetros, quantos litros eu vou gastar para percorrer isso daí, certo? Então aí está o cálculo feito pela regra de 3, né? 13 km 1 litro, 600 km, x litros. Multiplica cruzado, tal, e divide, aí dá aproximadamente, se manter esse mesmo padrão, aproximadamente 123 litros. Esse é o primeiro cálculo. O que muda na grandeza diretamente proporcional, que eu peguei os mesmos exemplos que a gente estava fazendo, relacionando lá o consumo do carro e a velocidade, certo? A grandeza ali, no caso, só está montado o cálculo, mas o que seria ali? Seria se o carro, ou a pessoa, não sei, é um carro, vamos pôr um carro para ficar mais tranquilo. Um carro ele gasta 2 horas para fazer um determinado percurso. Em 6 horas, mantendo, né, as mesmas condições e tal, o que acontece? Se eu aumentei a hora, não é? Se eu, por exemplo, eu gasto 6 horas para numa velocidade de 300 km por hora, certo? Se eu diminuir a hora, o tempo, certo? Que eu vou percorrer esse mesmo trajeto, pensando no mesmo trajeto, o que vai ter que acontecer com a velocidade? A velocidade vai ter que aumentar, não é isso? Então ali está montado, a gente monta igual a regra de 3, porque a gente tem que ter uma relação, um ponto de partida, alguma coisa que a gente acha que é igual, e aí a gente calcula uma outra situação. Regra de 3, porque eu tenho 3 números, sobra 1 para calcular, não é isso? Então o que muda no caso das grandezas inversamente proporcional? Uma delas a gente vai ter que inverter, geralmente a gente inverte a segunda, tá vendo? Então olha lá, está marcado 2 horas é igual a x, 6 horas igual a 30 km por hora. O que aconteceu lá? Quando foi feito o cálculo, a gente inverteu a segunda parte. Olha lá, onde estava x e 30, na parte de baixo a gente colocou 30 e x. Então a gente inverte porque é uma relação inversamente proporcional, certo? Então aí o cálculo eu acho que não tem muita dificuldade de fazer, tiveram bastante atividades sobre isso, mas pegando o exemplo aí que foi feito, se o carro faz 6 horas a 30 km por hora, se ele vai diminuir o tempo, tem que aumentar a velocidade. Então a velocidade teve que ser o triplo para manter o mesmo trajeto percorrido, tá vendo? Então o que deu lá, x deu igual a 90 km por hora. Bom, então tá exemplo, não precisa copiar, tá? Eu só relembrei isso aí, vocês fizeram as atividades, o ideal é que você tenha assistido as aulas de mídia para a gente fazer esse reforço aí, tudo bem? Bom, são 3 exercícios, 2 da ETEC e 1 do Enem para a gente poder exercitar essa ideia. Na ETEC é certeza que vai cair, no Enem às vezes cai, tem ano que cai, tem ano que não cai, mas principalmente nos conceitos de física e de química, costumam utilizar bastante esse cálculo da regra de 3, tá? Então hoje nós vamos começar com as grandezas diretamente proporcionais, que são chamadas, as siglas que estão usando agora, GPD. Eu gostei dessas siglas, é novidade, mas os conteúdos são os mesmos, só inventam siglas e tal. Bom, primeiro exercício, ETEC 2019. Um escritório utiliza a fragmentadora de papel, para quem não sabe, é mais ou menos como se fosse uma impressora, mas você deve ter visto em filme, eu não tenho em casa, mas vocês devem ter visto em filme, coloca o papel e ele faz aquelas tiras de documentos e tal, tá? Então isso é muito comum em empresas principalmente. Então, olha lá, uma fragmentadora de papéis corta
que corta tiras muito finas de documento cujo conteúdo não deseja se tornar público. Suponha que a fragmentadora desse escritório só aceite uma folha por vez, sendo que é capaz de fazer sua função em uma velocidade de 3 metros por segundo, ou seja, cada minuto 3 metros por minuto. A cada minuto ela consome 3 metros de papel, certo? É isso que está falando. 2 minutos, 6 metros e assim vai. A relação de proporcionalidade, certo? Sendo assim, para que um documento de 25 folhas seja fragmentado, levando em consideração que cada folha desse documento tem o comprimento de 30 centímetros. Olha uma coisa importante, hein? A velocidade da máquina foi dada em metros e a unidade do comprimento de papel em centímetros. Tem que ficar atento a esses detalhes. Obviamente nós temos que fazer uma conversão, não é isso? E qual será o tempo mínimo para ela realizar a fragmentação desse documento. Então, só situando as informações, a velocidade é 3 metros por minuto, são 25 folhas e cada folha tem 30 centímetros de comprimento. Ele quer saber o tempo que vai gastar em minutos, no caso aí, para a gente poder ver a relação, certo? Bom, as alternativas são essa. Outra coisa importante de observar, o tempo está em minutos e segundos, tá? Então tem que ficar atento com esse detalhe aí desta informação. Bom, organizando aqui as informações, coloquei o total dos documentos. Uma coisa importante a gente ter que fazer, que igual eu grifei lá, e para a gente ficar atento, a velocidade da máquina está em metros e o tamanho do documento foi dado em centímetros. Mas primeiro vamos calcular o tamanho. São 25 folhas de 30 centímetros, certo? Então você vai fazer 25 vezes 30, esse tamanho vai dar em centímetros, porque a unidade de medida que ele deu foi em centímetros. Aí você converte isso para metros. Como que a gente vai fazer, tá? Então é só multiplicar, vai dar a unidade em centímetros. Para fazer a conversão, a gente sabe que 1 metro é igual a 100 centímetros, né? 100 metros, tá? Já está falando aí, né? E como é que a gente faz? Pode fazer por regra de 3, tá? Se você quiser essa conversão, mas o jeito mais fácil de fazer essa conversão é você pegar a unidade que está em centímetros e dividir. Ou seja, se 1 metro é igual a 100 centímetros, para eu trazer uma unidade que está em centímetro, transformar em metro, basta dividir por 100. Pode fazer já direto, mas se quiser fazer por regra de 3 e achar mais fácil, faz a medida, tem que fazer a conversão em metros, porque o tempo foi dado em minutos, tá? E metros também, a unidade que ele usou da velocidade. Faz a conversão, transforma tudo em metro. Vai dar um número, não vai dar um número inteiro não, tá? Já avisando para vocês. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a segunda parte ou a terceira parte desse exercício, que é calcular quanto tempo ela vai gastar para fragmentar todas as folhas que foi utilizada aí nesse exercício. Bom, a gente sabe o quê? Que a cada minuto ela tritura ou fragmenta 3 metros de papel. Então 3 metros é igual a 1 minuto. A gente precisa saber a quantidade das folhas. Eu vou colocar aqui T, né? T folhas, tá? Que é a quantidade aí que tem aí, certo? O total, né? Com T, abreviação de total que eu coloquei. O total de folhas para X minutos. E aí tem que ficar esperto com esse detalhe, que não vai dar uma quantidade de minutos inteira. Tá? Então tem que ficar atento nas alternativas para não colocar errado, certo? O tempo vai estar em minutos. Olhando as alternativas, eu creio que chegando aí o tempo em minutos, não vai dar um número exato, um número inteiro, e aí vocês conseguem responder lá o exercício. Não é dos mais difíceis, é um nível médio, vamos dizer assim, tá? E aí faz a conversão, fica atento que o tempo está em minutos somente, certo? As alternativas estão em minutos e segundos. Bom, continuando, ETEC também em 2019, não é um exercício muito difícil, mas coloquei para vocês darem uma analisada, vocês vão fazer com mais facilidade que o outro. No município de São Paulo, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que é a sigla, existem 12 milhões de habitantes
E segundo o repositório de dados eleitorais do Tribunal Superior de Justiça, Eleitoral, perdão, o mesmo município tem 9 milhões de eleitores. Então tem a quantidade de habitantes geral e só 9 milhões que são registrados para fazer o voto em título de eleitor e tal, esse tipo de coisa. Aí o que ele quer saber? Nessas condições, pode-se afirmar que no município de São Paulo, para cada três eleitores registrados, existem quantos habitantes? Então ele quer que faça uma relação entre os 9 milhões de eleitores que têm título e tal, podem votar, com o número de habitantes total que tem no município de São Paulo, capital de São Paulo, certo? Que são 12 milhões aproximadamente, já é um pouquinho mais, né? Bom, então é bem tranquilo de fazer. A gente vai fazer uma razão entre essas medidas. Lembrando que razão é a mesma coisa que dividir, não é isso? Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu coloquei só o 9 e o 12 porque não precisa a gente pensar nos números ali dos milhões, porque já dá para a gente fazer. Então, a razão é 9 para 12, certo? O que a gente vai ter que fazer aí? A gente vai ter que simplificar esses valores aí, para poder fazer. Já deixei mais reduzido aí para vocês, porque se você olhar não tem uma razão 9 para 12, não é? Que é só cortar os zeros aí, já deixei o número certinho para vocês. Então você vai ter que simplificar essa fração, dividir pelo mesmo número, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, e aí você vai achar uma relação entre o número de eleitores e o número de habitantes que está lá. Para cada 3, ele falou, né? Aí você precisa responder, no caso, o número de baixo. Ou seja, na parte de cima, se você simplificar da maneira correta, vai ficar 3. A parte de baixo vai ser a alternativa que você vai marcar da fração. Numerador e denominador que você precisa observar aí, certo? Isso não é tão difícil. Bom, agora uma questão aqui do Enem 2020, que tem a ver com esse tema de grandezas diretamente proporcionais. Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo o destino fica a 500 quilômetros da sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 km rodados, certo? Um consumo bem até bom, hein? O tanque da moto tem a capacidade de 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para o reabastecimento, chamado de Estrela, fica a 80 km do seu destino. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e pretende fazer somente 2 paradas para o reabastecimento. Uma de ida e a outra de volta, ambos no posto Estrela, que foi um posto fictício que ele deu aí, certo? No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 km no seu destino. Bom, então são bastante informações, então eu vou tentar organizar, situar aí. Então, o primeiro trajeto ele vai sair da casa dele, vai para esse local que fica 500 quilômetros, a moto consome 5 litros por 100 quilômetros rodados, o tanque da moto é 22 litros, não é? E aí ele vai fazer 2 paradas, uma parada de ida e outra parada na volta nesse posto chamado Estrela, que fica a 800 quilômetros do destino que foi feito aí, tá? E nesse destino, que não falou que é só uma cidade, alguma coisa assim, ele vai rodar 200 quilômetros dentro desse destino aí, que é uma cidade, certo? Bom, e agora vamos lá. A pergunta: a quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para o segundo reabastecimento. Então a gente vai pensar na situação que ele vai fazer lá, que ele vai chegar na cidade, rodar os 200 km para o segundo reabastecimento que ele vai fazer, na segunda passagem que ele vai fazer por esse posto aí, até ele fazer o segundo reabastecimento, certo? Bom, então vamos lá, tem as alternativas, é um exercício um pouquinho complicado, mas é o Enem é assim mesmo, um pouco mais difícil. Bom, o que eu fiz? Eu organizei as informações no que a gente chama de reta numérica, para a gente se localizar, ver o que ele vai fazer, tal.
Então a reta numérica tem o ponto de partida e tem o ponto de destino. E a distância será de 500 km, certo? Da partida até o destino. No meio desse trajeto tem o posto que ele falou que chama estrela, e esse posto até o destino, a distância é de 80 km, certo? Significa o quê? Que do ponto de partida até o posto estrela, que vai ser a primeira passagem que ele vai fazer por isso daí, ele vai ter que andar 420 km. Como que eu cheguei nisso? Eu fiz a subtração, né? 500 menos 20 dá 500 menos 80 dá 420. Somando 420 mais 80 dá os 500 km de distância, certo? Aí o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que calcular primeiro quantos litros de gasolina ele vai gastar até chegar a esse posto estrela, que foi a primeira passagem que ele vai fazer aí. Como que nós vamos fazer isso? A gente sabe que a moto faz 5 km para 5 litros a 100 km, 420 x km, certo? Então aí faz o cálculo e dá a resposta aí. Quantos quilômetros ele vai gastar? Não é isso que é para responder, porque a gente tem que pensar, porque a pergunta foi feita quantos litros ele tem que reabastecer para que dê para ele fazer o trajeto, rodar os 200 km e voltar nesse posto, até o segundo reabastecimento. Então, uma coisa importante da gente observar é que o tanque da moto tem 22 litros, ou seja, se sobrar alguma coisa aí, a gente precisa considerar para fazer o reabastecimento, certo? Por exemplo, se ele gastar 20 litros para fazer esse trajeto aí, sobra 2 litros na moto. Então ele precisa considerar isso daí para poder fazer o cálculo para a segunda parte do exercício, certo? Então faz o cálculo, vê quantos litros que vai sobrar na moto que a gente precisa fazer, tá? Bom, aí a segunda passagem seria isso aqui, ó. Ele vai sair do posto estrela, ele vai andar mais 80 quilômetros para chegar até o destino. Nesse destino, ele vai rodar mais 200 quilômetros e depois ele volta para o posto estrela para fazer o segundo reabastecimento, certo? E aí depois, consequentemente, vai embora para a sua casa. Bom, então vamos observar quantos quilômetros ele vai rodar nesse segundo trajeto aí. É 80 de ida mais 80 de volta até o posto, certo? Ida e volta são 160 quilômetros, mais os 200 km que ele vai andar dentro do destino, ou seja, são 360 km no total. E aí nessa primeira parte, ele tem que fazer o cálculo de quantos litros ele vai gastar para rodar esses 360 km para chegar nesse segundo reabastecimento, certo? Bom, o que nós vamos fazer? Nós sabemos que a moto continua do mesmo jeito, então, ou seja, 5 litros a cada 100 km, agora nós vamos fazer 360, que é a ida e volta, 160 mais 200 km, vai gastar X litros, certo? Bom, feito isso, aí você vai calcular quantos litros que vai gastar. Só que, aí faz o cálculo, creio que vocês não têm dúvida nessa parte aí. Mas o que você tem que prestar atenção? No primeiro cálculo que você fez, porque o tanque da moto tem um limite, né, de 22 litros. Se sobrar alguma coisa, você precisa considerar. Porque aí a gente vai fazer o cálculo aí, vamos supor que dê 10. E pegando o exemplo do que eu falei antes, vamos supor que ele gasta 20. Então sobrou 2. Se deu 10 para fazer todo esse trajeto de 360 km, já tem 2 litros na moto para fazer o primeiro trajeto, precisa considerar esse pedaço aí, né? Então se ele gasta 10 menos os 2, sobra 8, tá? É só um exemplo, não é isso que vai dar. Só para você entender, porque tem que considerar a quantidade de litros que ficou no primeiro trajeto para fazer o cálculo da segunda parte, certo? Bom, esse é um pouquinho mais difícil, mas é a vida, né? Segue o baile e vamos embora. Então é isso, tá? Qualquer dúvida, pergunta, aí a gente tenta auxiliar vocês a responder esses exercícios. Na próxima aula a gente vai falar dos temas das grandezas inversamente proporcionais, tudo bem? Um abraço a todos, até!